Capítulo 6. As 5 primeiras pragas, o grande tempo de angústia. É chegado o grande dia de sua ira. Quando cessar o ministério da graça e Jesus sair do santuário celestial, o Espírito refreador de Cristo retirar-se-á e a terra ficará envolta em trevas. Trajando as vestes de vingança, o Senhor se irará como no vale de Gibeão, e a mão, uma vez poderosa para salvar, é agora poderosa para destruir. O ministério da ira sem mistura de misericórdia começará com o derramamento da primeira das 7 últimas pragas. Simultaneamente, Satanás precipitará o mundo no tempo de angústia final, durante o qual os santos deverão viver à vista de Deus sem intercessor. O inimigo dominará completamente as igrejas apóstatas e a todos os impenitentes, considerando os habitantes do mundo como súditos seus. Mas haverá um pequeno grupo que rejeitará sua supremacia, e se ele os pudesse riscar da terra, seu triunfo seria completo. A ira contra esse remanescente, Satanás lhe declarará uma guerra de morte, incitando os poderes da terra a destruí-los. E se esse tempo não fosse curto, nenhum dos fiéis escaparia. À medida que o inimigo for excitando cada vez mais o espírito do ódio e de perseguição dos homens, o mundo civilizado se transformará em uma imensa horda de ladrões e assassinos, razão pela qual a confusão reinará em todas as partes. Nações inteiras precipitar-se-ão na anarquia e na ilegalidade, soltar-se-ão todos os elementos da paixão humana, e as contendas e o derramamento de sangue encherão a terra de angústia. Além disso, permitir-se-á ao maligno ter domínio sobre as forças destruidoras da natureza. Em consequência, produzir-se-ão espantosos terremotos que semearão a desolação sobre a terra. Dominados pelo cruel poder de Satanás, os sindicatos darão larga à mais terrível violência que já se viu entre os seres humanos. Por isso, o Senhor proibirá expressamente que seu povo tenha a menor relação com tais associações. As 3 primeiras pragas. Os anjos destruidores de Deus porão então as mãos à obra. As pragas que derramarão, embora de caráter semelhante às que caíram sobre o Egito, serão mais terríveis e abarcantes. No entanto, as 4 primeiras não serão de extinção mundial. Cada uma delas será literal como foram as pragas do Egito, mas ao mesmo tempo apontará significativamente a determinados aspectos da religião falsa. Na primeira praga, os que receberem o sinal da besta e adorarem a sua imagem serão afligidos com uma chaga má e maligna, contra a qual não terá eficácia o suposto poder milagroso dos espíritos. Durante a segunda e a terceira pragas, o mar, juntamente com as fontes das águas, se tornará vermelho como o sangue de um morto. Ao haverem condenado à morte o povo de Deus, os ímpios serão tão culpados desse crime como se já tivessem derramado o seu sangue com as próprias mãos. Assim também Jesus declarou culpados os judeus de seu tempo, de todo o sangue dos santos que fora derramado desde os dias de Abel. Animados pelo mesmo Espírito, os ímpios tratarão de fazer idêntica obra. Por esse motivo lhes dará a beber sangue, pois o merecem. A 4ª e a 5ª pragas. Durante a 4ª praga será dado ao sol o poder de abrasar a terra com a pior seca de todos os tempos, cuja consequência será a destruição das fontes de alimento do homem. Enfermos, sedentos e famintos, alguns homens blasfemarão contra o nome de Deus, enquanto outros persistirão nas formas de religião com um zelo que parecerá zelo por Deus. Na procura de um meio para evitar esses açoites, chegarão a sentir fome da palavra de Deus, percorrerão desesperados toda a terra para achar alívio para sua angústia nas Escrituras. Tanto no sentido literal como no figurado, essa fome estará intimamente relacionada com a 5ª praga, pois enquanto os homens impenitentes buscarem as apalpadelas, uma luz no mundo espiritualmente entenebrecido, Deus lhe enviará trevas literais, símbolo da escuridão espiritual ainda mais profunda que estará a ponto de envolver a terra. Porque os homens escolheram refúgio na falsa segurança proporcionada pela impostura satânica, Deus lhes enviará um poder enganador que os induzirá a crer na suprema mentira de Satanás. O inimigo sabe que lhe resta pouco tempo e sua ira aumentará. No esforço final de enganar o mundo, porá em ação a sua obra mestra, sua sedução que culminará durante o tempo de angústia.
Quando seus desígnios se cumprirem plenamente, permitir-se-á aos mágicos modernos imitar a obra de Deus. Então se produzirão cenas pavorosas de caráter sobrenatural, quando os falsos cristos realizarão milagres de toda espécie. Repentinamente se dissiparão as trevas e em várias partes do mundo Satanás aparecerá personificando a Cristo. Dirigir-se aos ímpios, assegurando-lhes que as trevas sobrenaturais se desvaneceram graças a seu poder e curará as chagas incuráveis. Ao dar-lhe as boas-vindas como se fosse o Salvador da humanidade, os homens sucumbirão ante o poderoso e quase irresistível engano que cativará todo o mundo e que, se possível fora, seduziria até os escolhidos. Essas serão as obras potentosas do Anticristo que se assemelharão novamente à verdade. Mas os filhos de Deus não se extraviarão cedendo ao testemunho dos seus sentidos. Demonstrarão ser verdadeiros cristãos. Ao se fazer passar por Cristo, Satanás declarará ter mudado o dia de repouso e chamará de blasfemos os que persistirem em guardar o sábado. Então os ímpios decidirão varrer da terra os santos, a quem acusarão de serem os causadores das pragas. Chegarão os fiéis a ser o alvo da execração universal e se declarará que não mais devem ser tolerados. Meus irmãos, as primeiras pragas revelam um momento em que a porta da graça já estará fechada. Não haverá mais oportunidade para arrependimento. Cada pessoa já terá feito sua escolha definitiva, ao lado de Cristo ou contra Ele. Essa é a mensagem mais séria que Deus poderia nos dar. Hoje, Jesus continua intercedendo por nós no santuário celestial. Hoje, sua graça ainda transforma pecadores em filhos de Deus. Mas esse tempo não durará para sempre. Sua confiança está em seus próprios méritos ou na justiça perfeita do Salvador. O mesmo Deus que anuncia as pragas é o Deus que hoje estende as mãos dizendo: "Vinde a mim". Ele deseja selar seu povo, fortalecer a sua fé e te preparar para permanecer firme no grande tempo de angústia. Se esse é o seu desejo, ore comigo. Senhor Jesus, enquanto a porta da graça ainda está aberta, entrego completamente a minha vida a Ti. Perdoa meus pecados, purifica o meu coração e ajuda-me a viver em plena obediência à Tua vontade. Esconde-me sob Tuas asas no tempo de angústia e conserva-me fiel até o dia em que eu contemplarei a Tua face. Que eu nunca me afaste de Ti, mas permaneça firme, confiando unicamente na Tua graça e em Teu santo nome. Amém.